Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Lojas Renner dos resultados do quarto tri do ano. Antes de iniciar, eu gostaria de passar algumas informações e fazer, enfim, um breve disclaimer, tá? Essa conferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente e as perguntas todas devem ser feitas pelo chat através da plataforma de webcast. Questionamentos de jornalistas podem ser direcionados à nossa assessoria de imprensa no telefone 11 3165 9586. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, com base em informações que estão atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Com isso, então, eu passo a palavra agora ao Fábio Fátio, o nosso CEO. Por favor, Fábio. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Aqui é o Fábio. Gostaria de agradecer a participação e interesse de todos que estão nos assistindo. Estão presentes aqui comigo também o Álvaro Azevedo, que é o nosso CFO, e a Paula Pitinini, que é a nossa diretora de Relações com Investidores, além da Carla, que falou com vocês agora, a nossa gerente de RI, que também está aqui e vai organizar as perguntas que chegarem pelo chat. Antes de passar para as perguntas em si, eu gostaria de aproveitar e fazer alguns breves comentários sobre o ano que passou e também sobre como nos preparamos para o futuro, seguindo ainda com importantes projetos e iniciativas que nos levarão ainda mais longe. Não vou comentar novamente as medidas e o plano de retomada que nós implementamos desde o início da pandemia e que estão aqui nos slides 2 e 3, uma vez que a gente já abordou esses temas em outras ocasiões. Eu sugiro, então, a gente ir direto para o slide 4. Definitivamente, o ano de 2020 foi um ano muito desafiador e convivemos com situações que nunca imaginamos, como, por exemplo, o fechamento temporário de todas as nossas lojas entre o meio de março e o final de abril, sendo que a maior parte delas ainda esteve fechada ou com severas restrições até agosto. E ainda assim, mesmo passado, setembro, outubro, em meses posteriores, tivemos muitas oscilações devido a fechamentos temporários ou restrições de funcionamento, que aliados às variações nas incidências de casos da pandemia nas diversas regiões do país, trouxe um fluxo menor nos shoppings ao longo da maior parte do ano, o que não pôde ser totalmente compensado, mesmo com uma maior digitalização na jornada dos clientes e um desempenho muito superior nos nossos canais digitais. Todas essas questões nos apresentam um curto prazo, uma previsibilidade muito menor nos primeiros meses aí de 2021. Mas mesmo assim, nós estamos muito convictos das oportunidades que temos, independente do cenário econômico. Tudo que nós já fizemos em 2020 só foi possível porque nós iniciamos a nossa jornada de transformação ainda em 2018. E, portanto, já tínhamos toda a base tecnológica e de infraestrutura construída, nos permitindo avançar muito rapidamente para a completa transformação digital e toda a aceleração das vendas nos canais digitais. Em 2016, trabalhamos por 2 anos no projeto de atualização dos nossos sistemas de ERP e de retail. Em 2018, trocamos a versão da nossa plataforma de e-commerce e lançamos também o nosso aplicativo, um novo aplicativo. Em 2019, finalizamos a integração dos estoques, concluímos a implantação do RFID em todas as lojas e conseguimos ter a visão integrada do inventário on e offline. Começamos 2020 já com um sistema proprietário desenvolvido internamente e implantado de OMS, de orquestração de estoques, e conseguimos evoluir de forma rápida na oferta Omni, com importantes melhorias na nossa operação online. Lançamos também, ao longo do ano de 2020, a venda social,
que já conta hoje com mais de 17 mil afiliados, e digitalizamos as interações diretas de lojas com os clientes através das vendas por WhatsApp. Lançamos também o Fashion Delivery, onde, com o uso de dados, nós enviamos itens pré-selecionados aos clientes de acordo com as suas preferências de consumo. Ao mesmo tempo, lançamos melhorias importantes de funcionalidades e serviços nos nossos apps, aumentamos o sortimento para o site, avançamos na logística para atender maior volume de pedidos do e-commerce, assim como acelerar as entregas e também para avançar no last mile a partir das lojas físicas. Seguimos também dentro do previsto, apesar de todas as dificuldades impostas pelo momento da pandemia, com a construção do nosso novo e mais moderno centro de distribuição Omni, que será inaugurado em 2022. Dentro do desenvolvimento do nosso ecossistema, a iniciativa de visão única do cliente continuou avançando também em 2020. Já temos a base de dados organizada e começamos a fazer campanhas personalizadas. Nas campanhas mais recentes, tivemos uma conversão 160% maior, com ticket médio 20% superior e quantidade diferenciada de itens por sacola. Atualmente, já temos 80% das nossas vendas com os CPFs identificados, o que nos permite também conhecer melhor nossos clientes, para poder cada vez mais encantá-los, seja através de campanhas, de coleções, de recomendações e promoções especiais. Tudo isso seguindo a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em agosto último, e para a qual já estávamos preparados meses antes. Na parte do uso de dados para o ciclo de vida do produto, também avançamos. Estamos trabalhando na identificação de tendências de moda e na quantificação das apostas através do uso de dados. Implantamos o PLM para gerir o processo de compras e acelerar o desenvolvimento de produto, além de permitir uma maior padronização dos processos, ganhando com isso mais velocidade de resposta, produtividade e assertividade. Todos os itens de produção nacional já são desenvolvidos e as suas ordens de compras realizadas através dessa ferramenta, e seguimos avançando na integração com os fornecedores internacionais. Também atingimos a marca de 17% dos nossos itens distribuídos para as lojas através de inteligência artificial, sem nenhuma intervenção humana, onde vimos um crescimento de vendas de 12% com redução de estoques de 18% para os produtos que estão sendo distribuídos dessa forma. Igualmente, os nossos forecasts de vendas são todos feitos com base em algoritmos, o que aumentou consideravelmente a nossa aderência entre o realizado e o planejado, mesmo em um ano atípico de pandemia, sem bases plenamente comparáveis como o que vivemos. Com isso, estamos digitalizando o core da nossa operação. Partindo da identificação de uma tendência de moda, poderemos quantificar as apostas iniciais e usar os dados dos dados das coleções anteriores, através de atributos identificados e marcados no sistema, para melhor atender as demandas do mercado de forma mais rápida e assertiva. Agora seguimos investindo para a recomendação de compra de produtos de revenda a partir de inteligência artificial e vamos também avançar na precificação pelo uso de dados. Quanto à oferta Omni, já temos 4 diferentes formas de concluir os pagamentos de compras nas lojas, o que ajuda muito na redução das filas. Para você ter uma ideia, atualmente, 20% das vendas nas nossas lojas físicas são finalizadas fora dos caixas tradicionais. Temos o Venda Móvel, que já está disponível em todas as lojas da Renner no Brasil, no qual um colaborador, por meio de dispositivos específicos, finaliza a compra em qualquer ponto da área de vendas ou na entrada dos provadores. Temos também os caixas de self-checkout, onde os próprios clientes podem se atender, além do Pague Digital, cujo pagamento é realizado pelo smartphone do próprio cliente no aplicativo da Renner. Também temos o Venda Digital, no qual produtos do e-commerce são vendidos nas lojas físicas, ou seja, caso o cliente não encontre itens que deseja, podemos oferecer os produtos do e-commerce para entregar na sua casa ou para que ele retire em nossa loja, como preferir. Mais recentemente, a partir da reabertura das lojas, seguimos com a retomada das atividades do retiro em loja e temos evoluído também em 2 frentes que são transformacionais.
Quando pensamos nos novos clientes Omni e todas as oportunidades que temos a partir da integração dos canais on e offline, temos duas grandes frentes. A primeira é o Shipping from Store, onde as compras realizadas no canal online são entregues a partir de uma loja. No final do ano, tivemos 20% das vendas online sendo atendidas com o estoque das lojas, o que reduz consideravelmente o tempo de entrega, gerando maior encantamento aos clientes, ao mesmo tempo que dá mais capilaridade aos nossos estoques. Em conjunto com o Shipping, a outra transformação que iniciamos foi a implantação da vitrine infinita. Nessa iniciativa, colocamos à disposição dos clientes, através dos canais digitais, o estoque das lojas. Isso significa que os clientes terão muito mais variedade e opções, ao mesmo tempo em que teremos uma maior venda, com giro mais rápido e com oportunidade de escoamento dos itens pelo e-commerce, liberando espaço das lojas para receber mais produtos novos. Enfim, são muitas oportunidades, muitas possibilidades que surgem a partir da poderosa combinação de lojas físicas e operação online. Isso vale para a Renner, para a Camicado, para a Yukon, para a Ashua. E em complemento, ainda temos o nosso braço financeiro, que igualmente passa por uma enorme transformação. Na Realize, já temos todo o processo de crédito digitalizado, desde a biometria facial, processo de credit score, aprovação de crédito, emissão do cartão, atualizações de limites, pagamentos, negociações, renegociações, antecipações de carnês e de faturas. Em 2020, aceleramos também a digitalização dos nossos cartões e chegamos a ter cerca de 20 milhões de visitas mensais no nosso app para resoluções de assuntos financeiros. O nosso app também evoluiu muito em nível de serviço e passou da 26ª para a 8ª posição no ranking de apps de meios de pagamento e funcionalidades que facilitam a vida dos clientes, segundo uma consultoria especializada no tema. Ao mesmo tempo que novos produtos e serviços estão em fase de testes ou construção. Então, antes de concluir, gostaria de comentar aqui que nosso foco de investimentos, tanto em OPEX quanto em CAPEX, em 2021, será todo voltado para a digitalização e contínua expansão das lojas físicas, buscando alavancas de crescimento das marcas de varejo e da Realize, e aproveitando da melhor forma também as maiores sinergias entre as nossas marcas e negócios. Esse processo nos levará a uma elevação de receitas e maior acesso a dados, onde podemos identificar novos negócios, parcerias e investimentos que complementem o nosso ecossistema de moda e lifestyle e tragam maior encantamento aos nossos clientes. Tudo isso nos demandará investimentos previstos, estimados na casa de 1,1 bilhão e 100 milhões de reais, e um OPEX adicional ao core de varejo, o que pressionará nossas margens inicialmente, no ano de 2021, mas trará maior competitividade e melhor geração de fluxo de caixa livre no médio e longo prazo, quando gradualmente, ao mesmo tempo, recomporemos as nossas margens operacionais e os níveis de retorno sobre o capital investido. Agora, aproveito e passo a palavra ao Álvaro e depois à Paula, dando sequência com algumas observações sobre como conduziremos esses investimentos ao longo de 2021 e as perspectivas futuras. Álvaro, por favor. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos e obrigado pela participação na nossa conferência. Gostaria agora de comentar sobre os resultados de 2020. A minha sugestão é passarmos ao slide 6, sobre os destaques do trimestre e do ano, onde poderei dar mais detalhes de nossa performance. No ano, tivemos uma melhora gradual e consistente desde o segundo trimestre. Saímos de uma venda 73% menor no segundo trimestre para um patamar de menos 14,5% no terceiro trimestre e já chegamos a um nível positivo de top line e break-even de same-store sales no quarto trimestre de 2020. Esse desempenho poderia ter sido ainda melhor não fossem as restrições de funcionamento e principalmente os fechamentos de lojas no estado de São Paulo, onde estivemos fechados por 4 dias próximos ao Natal e 4 dias do ano. Ao todo, tivemos um dos principais centros de vendas da companhia, com mais de 100 lojas fechadas por um período acumulado de 7 dias.
Isso sem contar que regiões importantes, como Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, também tiveram restrições de funcionamento combinadas aos aumentos de incidência de casos e menor fluxo nas lojas. Dessa forma, passamos para o slide 7, totalizamos em 2020 6,7 bilhões de receita líquida e same-store sales ainda negativo, muito impactado pelo período inicial da pandemia, principalmente nas lojas físicas. Nosso e-commerce, por sua vez, teve um crescimento gradual e muito consistente, que nos permitiu neutralizar os efeitos do menor fluxo nas lojas. As vendas digitais representaram 12,3% da receita consolidada no ano, com destaques para o Youcom, com mais de 9%, e a Camicado, com quase 26% de penetração. Os canais digitais apresentaram um crescimento de 126% no ano e as vendas aumentaram em 3 dígitos em quase todos os meses, mesmo com as bases altas de crescimento que já havíamos experimentado em 2018 e 2019. Quanto à margem bruta, no slide 8, tivemos também impactos relativos à pandemia, o que nos levou a uma margem no ano de 2020 de 51,9%, 4,4 pontos percentuais menor que 2019, mas ainda assim bastante saudável dentro do cenário que vivemos. Assim como a venda, a margem bruta foi melhorando ao longo do ano e conseguimos passar de uma pressão de 12 pontos percentuais para 7 pontos percentuais e agora, no quarto trimestre de 2020, chegamos a apenas 4,2 pontos percentuais de redução. Esse desempenho representa não só as remarcações para eliminação de estoques, mas também o impacto cambial sobre os itens importados e as atividades promocionais em dezembro, na tentativa de antecipar as compras de Natal para evitar aglomerações concentradas nos dias próximos às festas de final de ano. Quanto às despesas operacionais, conforme o slide 9, tivemos também uma importante evolução ao longo de 2020. No entanto, o efeito de lojas físicas fechadas e a restauração dos custos no quarto trimestre não nos permitiram gerar alavancagem operacional como inicialmente previsto e comentado ainda em outubro. No trimestre, apesar das perspectivas de maior equilíbrio entre vendas e despesas, a receita líquida aquém do esperado, combinada com uma maior atividade promocional e com os fechamentos temporários de lojas, não permitiu as diluições esperadas e, assim, as despesas totalizaram 868,2 milhões, representando 29,7% das vendas. Neste período, o D&A ficou em 7,1%, levemente abaixo do percentual do quarto trimestre de 2019. Porém, as despesas com vendas representaram 22,6% da receita e foram 3,1 pontos percentuais maiores que no ano anterior. Assim, no ano, as despesas operacionais decresceram 4,7%, representando 39,2% das vendas de mercadorias, ou seja, percentual 6,9 pontos percentuais maior que 2019. Passando agora para o slide 10, na parte de produtos financeiros, no quarto trimestre de 2020, além da recuperação da originação de novos créditos, o destaque também foi a inadimplência absolutamente controlada, o que nos permitiu retomar o resultado de produtos ao campo positivo, com uma contribuição de 59,6 milhões no trimestre. Para o ano cheio, tivemos desafios no terceiro trimestre, devido à queda de receitas, reflexo das lojas fechadas e das isenções e facilidades concedidas aos clientes para pagamentos de faturas. Mesmo assim, a reabertura das lojas físicas nos permitiu retomar o crescimento das carteiras de crédito, principalmente no Meu Cartão, e o resultado de produtos financeiros totalizou assim 81,9 milhões em 2020. Dessa forma, passando agora para o slide 11, tivemos nosso EBITDA ajustado total em 1,2 bilhão para o ano. A margem EBITDA ficou em 17,9%, um patamar bastante saudável para a realidade que vivemos. No quarto trimestre de 2020, especificamente, tivemos geração de receita operacional de caixa positiva e a margem EBITDA ficou em 21,1%. E assim, apresento agora no slide 12 o lucro líquido do período, que foi de 1,1 bilhão em 2020 e do quarto trimestre, que atingiu 354 milhões. Para finalizar, destaco ainda no slide 13 nossa condição financeira, com endividamento líquido de 713 milhões, equivalente a 0,6 vezes o EBITDA ajustado total de 12 meses. Adicionalmente, conforme a ata da reunião do Conselho de Administração ontem ocorrida,
obtivemos autorização para emissão de debêntures simples não conversíveis e em série única no montante total de 1 bilhão, com prazo de 4 anos. Os recursos obtidos serão destinados para reforço de capital de giro e manutenção do nível de caixa mínimo estratégico da companhia. Eram esses meus principais comentários e passo agora a Paula para falar sobre nossas perspectivas para o ano que começa. Obrigada, Álvaro. Boa tarde a todos. Bom, dando continuidade a toda essa condução do Álvaro, e eu gostaria de retornar a alguns pontos que foram comentados pelo Fábio no início, e que estão presentes a partir do slide 14. Ali a gente mostra que, conforme o nosso orçamento de capital que a gente apresentou ontem, nós vamos investir R$1 bilhão, 1 bilhão e 100 milhões de reais para a abertura das lojas e também para a aceleração da construção e desenvolvimento do nosso ecossistema de moda e lifestyle, trabalhando com foco em 3 grandes pilares: a digitalização, a inovação e a sustentabilidade. Sem dúvida, o ano de 20 ele foi bastante desafiador, mas ele também nos permitiu avançar em projetos e iniciativas que são muito importantes para o nosso negócio. E quando a gente pensa sobre o ano de 2021, independente do cenário econômico e de saúde que a gente deva ter, nós entendemos que nós temos boas oportunidades de seguir crescendo as nossas vendas, mesmo quando a gente compara com um ano já mais normalizado, como foi o de 19. Quando nós pensamos nas lojas físicas, nós vamos seguir expandindo a rede de lojas, vamos ampliar o número de operações em todos os formatos, vamos consolidar as nossas marcas e entendemos que nós temos espaço para continuar ganhando market share num mercado que passou por uma forte transformação no período de pandemia. Nós também vamos continuar aumentando a produtividade das lojas que estão em maturação, lembrando que, se a gente contar desde 2019, nós temos mais de 60 unidades que foram abertas e que vão contribuir ainda mais para a venda. E na parte do canal online, nós temos um novo patamar de operação, sem dúvida, uma representatividade bem mais elevada do que tínhamos no passado. Nossas vendas online elas já chegaram a 12% do total da venda de 2020, e nós entendemos que dá para crescer ainda mais a partir da vitrine infinita e do Ship from Store, como o Fábio tinha comentado. Tanto para o on como para o offline, nós vamos também nos beneficiar de um maior número de clientes na nossa base formada durante o ano de 20 e da oferta omni, porque a gente tem que lembrar que os clientes que passaram a comprar online, agora eles também passam a usufruir de benefícios que a omnicanalidade traz para a operação, né? Então, a gente sabe que o cliente ele passa a ter mais sortimento, mais opção, tem facilidade para retirada de pedidos, tem mais velocidade para entrega a partir das lojas e tem uma praticidade enorme quando ele pode fazer as trocas também dentro das lojas. Então, aqui tem muita oportunidade que a gente identifica a partir do momento que a gente volta a ter toda a operação de lojas físicas normalizada e o canal omni e o canal online num novo patamar. Quanto ao macro, ainda que com algumas oscilações de funcionamento que a gente deve ter nas lojas, nós entendemos que o consumidor, no geral, ele está com uma condição de poupança favorável depois do período de isolamento social, onde ele teve menores gastos, e também o nível de endividamento das famílias que parece mais baixo, um consumidor menos alavancado. Então, tudo isso deve ajudar com que a gente tenha um ano de boas perspectivas de venda, mesmo com todas as restrições, enfim, todo esse desafio que a gente ainda vê agora no começo do ano. Quanto à margem bruta, e pensando já comparando ela com o ano 19, né, nós devemos retomar para os níveis históricos, porém, ela deve ficar um pouco abaixo do que a gente teve em 19, dito que a gente tem pressões de câmbio sobre os itens importados, tem uma questão inflacionária sobre insumos e matérias-primas, principalmente agora no primeiro semestre, e além disso tem os fretes internacionais que todos sabemos que estão mais altos. No que tange à despesa operacional, nós vamos seguir focados, né, na expansão e modernização das lojas, assim como em toda a transformação do canal online. Nessa jornada, nós vamos fazer investimentos que são necessários para capturar as oportunidades que eventualmente postergamos de 20 e também para acelerar ainda mais as iniciativas da digitalização e da integração dos canais e da oferta omni, que tanto nos suportaram a operação durante o ano de 20. Então, para formatar o nosso ecossistema, que o Fábio falava lá no início, e avançar na digitalização, nós vamos precisar investir também
numa estrutura operacional que já começou a ser criada. Além dos investimentos em áreas que já estão consolidadas, como a área de produtos, operações e negócios digitais, no segundo semestre de 20, nós começamos uma série de iniciativas com a reorganização e a criação de novos times, a partir de divisões de responsabilidades e de novas estruturas que a gente está desenvolvendo para fazer tudo isso acontecer. Eu acho que vale mencionar que no investimento adicional de OPEX, comentado lá pelo Fábio também, nós estamos incluindo uma nova configuração no time de TI, que hoje, atualmente, já tem 700 profissionais de tecnologia trabalhando entre próprios e terceiros. Nós também criamos, dentro da diretoria de TI, uma área de agilidade que vai servir para padronizar e disseminar os métodos ágeis na companhia. Nós contratamos um diretor de dados e criamos uma área específica para isso, que atualmente ela já tem 40 profissionais entre engenheiros, cientistas e outros, e que vai fazer a integração e a leitura dos dados gerados a partir da operação das marcas de varejo e da Realize. E para dar maior velocidade ainda para o processo de desenvolvimento e o foco nas oportunidades que a gente vai identificando quando interage com todas as marcas dentro do ecossistema, nós criamos também uma diretoria de estratégia e novos negócios, que ela é formada essencialmente por executivos novos que se juntaram para o nosso time exatamente para buscarem parcerias e investimentos e trabalhar na execução dos planos estratégicos que têm sido construídos junto com uma consultoria especializada. Além disso, nós contratamos um executivo que está dedicado para a Realize, e isso vai nos permitir dar muito mais foco e tração na digitalização do braço financeiro. Nós, na parte logística, também aumentamos o time de forma a atender a demanda Omni e gerir todo um processo de last mile que surge e que toma muito mais força no momento que a gente passa a ter uma operação online muito maior. Na Camicado, na Yukon, na Ashua e até mesmo na Realize, nós também fomos reforçando e vamos continuar nesse processo de reforçar as equipes para poder acelerar a digitalização e a oferta Omni para todos os negócios, mas respeitando a especialização de cada um. Então, isso foi bastante importante. E eu acho que, por fim, na construção, dentro da construção do ecossistema que a gente está prevendo, nós vamos também aumentar os investimentos em marketing e mídias digitais, que vão fomentar a venda online, mas, ao mesmo tempo, eles também vão servir para que a gente possa integrar os diversos negócios no ecossistema, possa fazer toda uma gestão de dados, ter um maior conhecimento dos clientes e começar a agir mais e mais com campanhas personalizadas. É com tudo isso que nós entendemos que o ano de 21 ele vai ser um ano de maiores gastos em relação à receita líquida, e isso provavelmente não vai nos permitir manter a alavanca canal e a expansão contínua de margem bruta que a gente está acostumado a ver aí nos últimos anos. Mas a gente entende que esse é um ponto muito importante para manter o core do nosso negócio e avançar na digitalização. Nosso plano é que o SG&A sobre receita líquida ele fique em 21 nos mesmos níveis de 19 e nós vamos ainda investir outros 5 a 7% adicionais para construir esse ecossistema e para dar continuidade a todas essas estruturas que eu comentei anteriormente. Esse ponto aqui ele é super importante de ser comentado, porque essas iniciativas elas são essenciais para garantir a nossa competitividade em todos os negócios e também para permitir uma maior integração da área de varejo com a área de produtos financeiros. Nós sabemos que vamos ter que conviver com menores níveis de rentabilidade e retornos em 21, mas também entendemos que são eles que vão nos permitir que a partir de 22 a gente possa recuperar gradualmente as nossas margens, ao mesmo tempo em que a gente vai ter uma geração de fluxo de caixa livre maior, à medida que a gente vai avançando nos dois canais e na integração de tudo isso através de um grande ecossistema de moda lifestyle. Então, acho que são esses os comentários mais importantes até aqui. Eu espero ter ajudado com uma visão perspectiva do ano de 21. E acho que a Carla agora pode ir nos passando as perguntas para a gente continuar o bate-papo. Obrigada. Obrigada, Paula. Então, a gente já tem aqui, enfim, algumas perguntas, tá? A primeira sequência delas está muito relacionada ao e-commerce, custo de aquisição de clientes. Então, vamos lá. A primeira aqui que eu tenho é do Luiz Guanais, do BTG Pactual, tá? E ele pergunta um pouco de que são as nossas expectativas quanto a investimentos em aquisição de clientes e marketing para poder alavancar o canal digital ao longo dos próximos trimestres.
e também como é que tem se comportado o lifetime value desses consumidores novos dentro da plataforma. Então, eu vou pedir que o Fábio comente, né, um pouco sobre isso, e aí, enfim, ao final, se a Paula quiser fazer algum comentário um pouco mais específico de performance nesse sentido, por favor, Fábio. Bom, obrigado, Guanais, pela pergunta. Acho que a gente tem cenários distintos em cada um dos mercados que a gente atua, né? Acho que o mercado de moda, em geral, em 2020, acho que início de 2021, ele vem tendo, tem tido uma busca um pouco menor, né, do que o mercado de casa e decoração, por exemplo, que é outro mercado que a gente atua. Então, no mercado de casa e decoração, a gente tem conseguido trazer muitos clientes e ter uma melhora no custo de aquisição de clientes, né? Então, aumento de base com melhora do custo de aquisição de clientes, fora que acho que nós implementamos diversas melhorias, né? Acho que nosso trabalho na Camicado, ele melhorou demais aí no último ano e meio, né? A gente investiu bastante no time e deu frutos. Então, acho que a gente vem conseguindo elevar a base de clientes com redução de custo de aquisição e melhoria de lifetime value. Quando a gente olha em moda, a gente também vem tendo uma grande entrada de novos clientes, né? Otimizando, né, o custo de aquisição, mas a gente tem uma pressão um pouco maior quando a gente olha em moda nesse momento pelo custo de aquisição, por ter uma disputa um pouco maior, talvez, no mercado, né? Então, mas nossos investimentos de agora, de 21 principalmente, né, final de 20, 21 e 22 em diante, eles miram muito, né, a redução desse custo de aquisição de clientes, a melhora contínua do lifetime value, através, né, de programas, né, de relacionamento, réguas de relacionamento, uso de dados, ofertas clusterizadas e depois individualizadas, na verdade, de produtos através do uso de dados, com réguas de comunicação que já vem tendo uma performance muito melhor, conteúdo, né, benefícios, programa de relacionamento. Então, tem muitos dos nossos investimentos, sejam em CAPEX, sejam em OPEX, estão direcionados a otimizar e gerar mais produtividade, tanto no CAC quanto no Lifetime Value, para todas as nossas marcas, né? Então, é aí que a gente entende que tem uma das grandes melhoras aí para os anos seguintes e que a gente está fazendo um bom investimento aí na sequência. Se Paula, se quiser complementar. Eu acho que no quarto trimestre a gente já mostrou um pouco desse modelo de um investimento maior em marketing e mídias digitais e quando a gente fala em ecossistema e um novo patamar de crescimento online, fomentar online e offline ao mesmo tempo, eu entendo que essa é uma realidade nova que a gente deve ter. O 2021 a gente deve continuar investindo nisso, conforme essa base vai se consolidando, a representatividade, então, desses investimentos ficam menores, mas é uma retórica que a gente já teve no quarto trimestre, né, Fábio? Obrigada. Ainda sobre, acho que um tema bastante parecido, tá? Acho que numa sequência dessa primeira pergunta, eu tenho aqui da Helena Vilares, do Itaú BBA, e ela comenta que agora que o e-commerce já representa, enfim, em torno de 10% das vendas e num cenário já um pouco mais normalizado, como que a gente está enxergando a rentabilidade do canal? E eu vou aproveitar aqui também, então, já fazer o gancho com algumas perguntas que o Joseph Giordano, do JP Morgan, fez, que eu acho que faz bastante sentido com essa pergunta também, é de como que a gente tem conseguido diferenciar a proposta de valor no mundo online e quais que são as principais iniciativas que a gente tem para converter clientes tradicionais em clientes digitais. E aí, Fábio, eu acho que também a gente pode fazer uma dinâmica similar. Obrigada. Helena e Joseph, né, obrigado pela pergunta. Acho que o crescente, né, o aumento da participação do online, ele era uma coisa que a gente sempre imaginava, esperava, previa e trabalhava para isso. Na verdade, um dos maiores aceleradores foi o momento atual, né, o momento da pandemia, acho que acelerou em 3 a 5 anos o que iria acontecer. Então, quando a gente olha sobre esse aspecto, o canal online ele vai continuar crescendo, né, vai continuar crescendo muito nos próximos anos.
mas ele sim tem bastante oportunidade de rentabilização, né? Primeiro porque a nossa operação é uma operação OMI, né? Então nós temos muita sinergia operacional que traz, né, um ganho de produtividade, sociais, né? Caiu. Posso continuar? Estão me ouvindo? Sim, Estão me ouvindo? agora sim, Fábio. Ah, tá. Bom, desculpa, eu não sei de onde parou, vou tentar voltar um pouco atrás. Eu dizia que nosso modelo... O nosso modelo, ele é um modelo mais completo, né? A questão do OMI, ele proporciona que nós temos uma rentabilidade maior em ambos os canais, até pela sinergia da operação conjunta dos canais. E... Alô? Estão me ouvindo? Tá. Então, o que acontece é que a gente tem uma matriz diferente, né, de custos e ela ainda é explorada na sua magnitude, né? Acho que um dos exemplos é a questão do Ship from Store. Quando a gente sai de uma participação para um patamar de 10 a 12% num ano só, a gente escalou muito rapidamente uma operação que estava iniciando e conseguimos fazer isso com sucesso. Isso gera um diferencial para os nossos clientes. A gente tem grande parte dos produtos sendo atendidos em poucas ou em 1 a 2 dias, e é um custo menor, mas é um custo que pode ser muito menor ainda, né? Porque a gente começou num sistema que ainda é não maduro, né? Ele é inicial, começou esse ano, e ele ainda é muito mais escalável. Ele escalou muito rapidamente. Então, a gente tem só nesse exemplo um ganho de produtividade, de melhoria de eficiência de operação, de estudo de novos modais, que ainda a gente tem por colher frutos nessa rentabilização. Então, quando a gente olha para isso, com toda a sinergia também que tem entre os canais e o uso das lojas físicas, que foi, de certa forma, restrito também nesse ano, né? A própria questão do retiro em loja, que é outra modalidade importante para nós, ela acabou sendo bastante afetada. Eu diria que a operação online ela vai continuar crescendo, vai continuar participando cada vez mais, mas ao mesmo tempo a gente vai ganhando cada vez mais eficiência e trabalhando em paralelo que as nossas margens operacionais elas venham, como a gente citou lá no começo, tanto eu quanto a Paula, gradualmente se recuperando. Poderia ser mais rápido, né? Mas a gente entende que a gente tem investimentos importantes, tanto em OPEX quanto em CAPEX, para fazer nesse ano de 2021, o que torna que essa recuperação seja um pouco mais gradual, mas que ela aconteça sim, mas de uma forma mais potente nos anos seguintes. E acho que um dos diferenciais, né, Joseph, que a gente via falando é essa própria experiência OMI, né? A gente consegue dar um lead time de entrega muito mais rápido para os nossos clientes, com a proximidade das nossas lojas, com a capilaridade que a gente tem, a diversidade de produtos, né, o próprio atendimento do time, a proximidade com o cliente, a proximidade com a marca, o que um pure player de online não consegue e o que nenhuma rede física também tem, né, do nosso segmento, a capilaridade que nós temos, tanto on quanto offline, né, toda a potência do OMI. E os projetos que a gente já vinha implementando no passado, acho que muitas empresas começam a implementar agora. Então, isso é um diferencial, porque onde começam, a gente já está em implantação de novas iniciativas. Obrigada, Fábio. Eu tenho agora aqui uma pergunta do Richard Cathcart, do Bradesco BBI. E, Álvaro, eu vou direcionar essa para você. Ele comenta que no seu discurso você falou muito de queda de margem bruta em função de efeito de remarcação. E no release nós comentamos também de que os estoques estavam mais equilibrados e com boa qualidade. Então, ele queria entender um pouco desse efeito de remarcação, tá? E aí, na sequência da pergunta dele, eu passaria depois para a Paula, então, responder como é que está esse ambiente promocional, né, agora nesse início de primeiro TRI,
e como que a gente está vendo, né, essa questão para o restante do ano. E aí eu acho que com isso a gente também responde uma parte de uma outra pergunta que o Joseph tinha feito sobre esse tema também. Por favor, Álvaro. Ok, obrigado. Bom, Richard, obrigado pela pergunta. Aqui nós tivemos, realmente o estoque encontra-se bem ajustado ao fim do ano para nós iniciarmos agora 2021 com qualidade e com quantidade suficiente para as nossas perspectivas do ano. O que aconteceu ao longo de 2020 foi que desde o segundo trimestre viemos progressivamente ajustando a nossa posição de estoque através de remarcações, de promoções, e com isso, progressivamente, tanto que mencionei pelo próprio ajuste da margem ao longo de cada um dos trimestres, viemos ajustando essa posição de estoque através do tempo. Então, quando chegamos em dezembro, e ainda dentro do efeito promocional do próprio mês de dezembro, entendemos que com isso nós conseguimos deixar o estoque adequadamente ajustado, tanto em termos de qualidade, quanto em termos de dimensão. Então, essa seria a posição, a justificativa para esse posicionamento. Eu acho que, falando um pouquinho agora sobre ambiente promocional, o que a gente vê é que a gente está no período de troca de coleção, é natural ver o mercado um pouco mais promocional do que estava ao final do ano, enfim, mas a gente entende que isso é muito pontual. Quando a gente olha a nossa transição de coleção, a aceitação da nova coleção que está chegando nas lojas, a gente vê que ela está sendo bem recebida. Acho que a gente tem uma competitividade importante também, lembrando que nós temos alguns produtos do ano passado, que nós guardamos os estoques, eles são produtos muito bons e vão estar bastante competitivos agora. Então, a gente entende que tem boas oportunidades. Acho que a retórica da margem ela vai estar muito mais voltada nesse momento para uma questão de ofensores relativos a câmbio e custos, o que está afetando o mercado no geral, do que necessariamente falta de competitividade ou ambiente mais promocional que o normal. Entendo que a margem bruta para o ano de 21 ela volta para um patamar muito saudável, como a gente tem historicamente, talvez não nos mesmos níveis de 19, que foi um ano realmente muito bom e que nós não tínhamos essa questão de câmbio e inflação, mas é uma margem bastante saudável que a gente deve ter para o ano e inclusive para o primeiro trimestre. Obrigada. Eu tenho agora aqui uma pergunta do Bob Ford, do Bank of America Merrill Lynch, sobre a parte de crédito, né? Então, pensando um pouco de como que a gente está vendo essa parte do negócio para esse início de ano, enfim, para todo o ano de 21, como é que está a questão toda de normalização do crédito ao consumidor daqui para frente, como que a gente está fazendo, enfim, para garantir a relevância e engajamento também do nosso negócio frente a um nível de, enfim, competitividade maior, né, e novos participantes nesse mercado, tá? Então, eu peço para o Fábio comentar, acho que de forma mais estratégica, um pouco sobre a financeira, e depois a Paula, eu acho que pode complementar com a questão mais de performance, enfim, da divisão no trimestre e no ano. Bom, Bob, obrigado pela pergunta. Acho que do ponto de vista de crédito, né, a gente teve uma preocupação desde o início, né, de uma possível maior inadimplência e fizemos provisões para podermos atravessar bem esse período. As receitas também tivemos, né, uma preocupação, pois em muitos casos a gente teve a receita afetada, né, no varejo e, consequentemente, a receita dos próprios produtos financeiros advindos disso. Mas eu acho que atravessamos bem o período, né, tanto do ponto de vista de inadimplência, com inadimplência bastante regular, até levemente melhor do que tínhamos de expectativa. E as receitas também, a gente entende que elas tendem a ter um desempenho até um pouco superior do que as nossas iniciativas iniciais, né? Por um lado, temos compressão de margens, né, que eu acho que é uma questão que tende a acontecer no médio e longo prazo no mercado, vem acontecendo já nos últimos anos e ela deve continuar acontecendo. Mas, por outro lado, nós temos
inúmeras oportunidades, né, de novas linhas de produtos e serviços que alavancam não só o resultado da Realize, né, mais do que compensando essa parte, como também alavancam os demais negócios, né, e parceiros que temos no nosso ecossistema. Então, é uma relação foi um pouco mais difícil aí em 2020, provavelmente ao longo do início de 21, assim como para o varejo também, a gente imagina o início de 2021 ainda um pouco mais desafiador, mas com certeza ao longo do ano de 21 uma melhora e principalmente dali para frente acho que uma boa oportunidade, né, de crescimento. Se Paula, se quiser entrar mais especificamente aí também, por favor. Eu acho que o ponto importante quando a gente pensa sobre produtos financeiros para 2021 é a gente lembrar que a mesma transformação de digitalização e investimentos que a gente está fazendo na operação de varejo, ela também acontece na Realize, né? Então, o grande destaque é uma inadimplência controlada, a gente está com uma qualidade muito boa nas carteiras, não devemos ter nenhuma preocupação quanto a isso. A recomposição das carteiras, elas vão acontecendo naturalmente conforme as pessoas voltam a consumir no cartão co-branded e voltam a comprar nas lojas. Mas nós vamos ter spreads menores, pensando, né, que algumas das taxas de juros foram ajustadas aí nos últimos meses e elas não devem voltar aos mesmos patamares, e as despesas todas com o investimento que a gente está fazendo na digitalização do negócio também devem fazer com que a gente não venha a ter um resultado tão forte como a gente viu em anos normalizados, mas ele gradualmente vai se recompondo exatamente como o Fábio falou. Acho que os grandes destaques também, quando a gente pensa na operação em si, é o lançamento da nossa conta digital e a implementação do Pix da Realize, que devem acontecer ainda agora nos primeiros meses de 21. Isso também nos permite, né, avançar bastante em todo esse processo de digitalização, novos serviços e trazer uma nova atração para a Realize. Tá ótimo. Agora que eu tenho uma questão da Irma Sgars, da Goldman Sachs, e ela pergunta, uma das questões dela é sobre a virada forte no resultado da Youcom. Então, ela queria entender um pouquinho mais sobre isso, se foi alguma coisa relacionada mais a canais diferentes ou algum outro tema. Então, eu gostaria que o Álvaro comentasse um pouco sobre essa performance mais recente. E, enfim, se Fábio quiser complementar com uma questão um pouco mais estratégica, né, ideia geral de Youcom, por favor. Obrigado, Irma, pela pergunta. Sim, temos efetuado trabalhos importantes na Youcom em vários aspectos. Estamos também começando o nosso trabalho de e-commerce mais acentuado. Estamos trabalhando também na questão da otimização dos processos internos da Youcom, de maneira a torná-la mais eficiente e, dessa forma, torná-la mais rentável. E em todo um processo de melhor otimização e eficientização do negócio. Então, isso tem se mostrado, isso já é um processo que vem desde o começo do ano de 2020, na verdade, desde já há algum tempo, e começa a dar bons frutos e, com isso, melhorando a rentabilidade do business de uma forma mais efetiva. Eu diria assim, acho que é perfeita a exposição do Álvaro aí. Acho que tem uma questão mais de curto prazo daí também. Acho que o Álvaro falou bem das iniciativas que a gente já vem tendo de forma mais geral, né, e que são mais duradouras. Mas no curto prazo a gente vê também um retorno, né, maior das populações mais jovens ao fluxo dos shoppings também, o que ajuda, né, um pouco mais a Youcom também. Tá bem. Eu tenho aqui também algumas perguntas da Maria Lernerman, da Harding Loevner, e, enfim, eu vou tentar combinar essas questões também com outras que chegaram, enfim, de outros analistas, tá? Ela traz um pouco de como que as questões todas da pandemia impactaram as nossas projeções futuras
e como também que vai ficar a combinação, né, dos esforços no online, permitindo, enfim, uma participação de mercado maior do que a gente imaginava antes, tá? E aí, num link com isso, eu tenho uma pergunta aqui da Daniela Eiger, da XP, que também vem em linha um pouco do que seria uma penetração do digital, enfim, mais sustentável para frente. Tá? Então, pensando que a gente começa a ter uma recuperação gradual, né, das lojas físicas. E aí, Fábio, por favor. Bom, acho que, como a gente vinha falando, a questão do online, né, não só do e-commerce, né, todos os canais digitais, a tendência é continuar, né, um aumento de participação muito grande. Acho que, num primeiro momento, teve um impacto gerado pelo fechamento das lojas físicas, né, a impossibilidade das pessoas comprarem presencialmente. Isso fortaleceu bastante a venda online, em muitos momentos era a única opção que as pessoas tinham. Então, foi um impulso nesse sentido, mas isso não morre, né? Não é porque depois as lojas físicas voltam a ser abertas ou com o advento da vacinação as pessoas possam estar seguras e voltarem a consumir presencialmente que o online morre. Na verdade, as pessoas experimentaram e continuam experimentando online, né? Gostando, né? Vendo que tem muita funcionalidade, muito benefício, muito serviço atrelado, e que não é necessário você perder a experiência presencial também, né? Uma coisa soma com a outra. Então, acho que essa é a fortaleza do Omni, que tende a continuar, mesmo com a retomada das atividades presenciais no momento seguinte de forma completa, tende mesmo assim a continuar com o crescimento dos canais digitais, das operações online, porque tem muito mais conveniência, né, essa operação integrada entre presencial e online. Então, a gente não entende que as pessoas vão abandonar isso, ao contrário, com a reabertura de lojas físicas em todas as cidades, uma operação completa, essa tendência de aumento da participação online, mesmo assim, deve continuar crescente, né? Então, até porque faz muito sentido, né? E se faz sentido, as pessoas usam, e se usam, aumenta a participação. E agora, qual é o patamar que isso vai estabilizar numa normalidade? É muito difícil a gente afirmar, né? Acho que, num primeiro momento, quando pode voltar até um boom de consumo presencial, pode ter uma leve redução, mas acho que quando a gente olha num período de tempo de normalidade, é uma curva crescente de crescimento, né? Se ele vai parar em 15, 20, 25, dependendo do segmento, no segmento de moda, não tem como afirmar, mas com certeza vai ser maior ainda do que é hoje. Em casa decoração já é, né? Em outros segmentos, em outras indústrias de bens de consumo mais duráveis também. Então, acho que mesmo no nosso segmento de moda, ele tende a ser muito maior do que é hoje. Não sei se vai ser o dobro em quanto tempo, mas que vai ser maior, vai, e é nisso que a gente está investindo, porque faz sentido para os nossos clientes, então faz sentido para a gente também. Tá bem. Agora, passando um pouco para o tema de expansão de lojas físicas, eu tenho aqui uma pergunta do Felipe Casimiro, do HSBC, e ela também acho que atende uma outra pergunta que a própria Maria Lerman tinha feito, tá? Então, que enfim, devido ao cenário ainda um pouco mais difícil que a gente está vendo no início do ano, e que deve seguir assim até a vacinação completa, como é que a gente está pensando nesse plano de expansão de lojas e a normalização disso para esse ano? Eu peço, então, enfim, que Paula comente sobre isso. Bom, sobre o plano de expansão, dentro daquele valor dos investimentos que nós comentamos, nós temos, segundo o orçamento de capital, quase que 200, 300 milhões entre reformas e aberturas de lojas. O plano é continuar abrindo lojas num ritmo muito parecido ao que nós já fizemos. Acho que, diferente de outros mercados aqui no Brasil, o mercado de moda ele é bastante fragmentado, então existe oportunidade para continuar crescendo a rede de lojas, ao mesmo tempo em que o e-commerce tem um outro patamar, um outro ritmo de crescimento também. E a ideia é realmente essa, a gente deve ter de 20 a 30 lojas da Renner sendo inauguradas esse ano, de 5 a 10 da Camicado, outras 5 a 10 da Yukon e talvez até 5 lojas da Ashua. Claro que, dependendo de algumas situações, a gente pode aumentar, chegar no topo desse range ou ficar mais abaixo, mas a gente vê aqui que tem perspectivas boas, o ambiente
ele é favorável, a gente tem condições para fazer esses investimentos e recuperar um pouco do que nós deixamos ou postergamos de 20 e acelerar o 21. Então, realmente, a gente vai continuar crescendo. O nosso target de 520 lojas para a Renner, ele é absolutamente factível, mesmo com o crescimento forte do e-commerce, como o Fábio mencionou anteriormente. Tá bem, eu vou também pedir que a Paula comente um pouquinho desse outro grupo de questões que eu tenho aqui, tá? Então, tentei juntar aqui um pouco essas questões mais relacionadas aos níveis de OPEX que a gente tem previsto para esse ano, tá? Então, pediria, Paula, que você só esclarecesse, né, um pouco mais do que seria aquele 5 a 7% adicional, né, que a gente está vendo de OPEX sobre o core, né? Então, eu tenho duas perguntas aqui, uma que é do Gustavo Oliveira, do UBS, e também do Richard, né, perguntando do Bradesco BBI, pedindo para entender um pouco mais o que é isso, né, se é 5 a 7 pontos a mais sobre a despesa essa do core, que deve ficar parecida com 19, ou se é, enfim, sobre a receita, né? Então, acho que é só esclarecer um pouco desse contexto. E eu gostaria de fazer também um link com uma pergunta que o Tobias fez aqui, do Citibank, sobre o que tem né, o que tem dentro de iniciativas relacionadas a esse OPEX adicional, né? Então, ele traz um pouco de que a gente já falava sobre os projetos estruturantes antes da pandemia, e que tínhamos isso já, enfim, no nosso mapa para frente. A pandemia, claro, acelerou tudo, mas ele quer entender se mudou alguma coisa, né, para a gente nesse sentido, ou se é uma antecipação desses gastos que já eram esperados. Então, acho que faz muito link com esse nível de OPEX que tem adicional, e aí, né, após a Paula, se o Fábio quiser fazer mais um qualitativo e estratégico dessas iniciativas também, por favor. Obrigada, Carla. Eu acho que está perfeito. Eu ia realmente passar para o Fábio depois dar a cor mais ampla, tá? Mas o que nós quisemos pontuar e que eu acho que é bastante importante? Quando nós pensamos no SG&A da operação Corda, da operação como ela existia, exatamente como ela existia lá em 2019, nós acreditamos que o percentual da SG&A sobre receita líquida, ele deve ficar nos mesmos níveis que nós tivemos em 19. E sobre esse nível de despesa, nós devemos ter despesas adicionais que giram em torno de 5 a 7% e que vão estar aí bastante voltados para os projetos novos, para essas estruturas que nós criamos, que, né, elas são permanentes, mas elas não são comparáveis com o início do que nós tínhamos lá em 19 ou mesmo no início do ano de 20. Então, por isso que eu pontuei muito o que está incluído aí. Eu acho que a gente fez trabalhos bem importantes em construir os estruturantes e agora começar a dar velocidade e tração para tudo isso. Então, lá, quando a gente falava em visão única do cliente, por exemplo, no primeiro momento a gente está falando em criar um banco de dados, organizar tudo isso, e agora a gente passa a ter toda uma estrutura para fazer a leitura dessas informações e usar essas informações em prol do ecossistema. Então, acho que o Fábio pode dar um pouco mais de detalhes, mas é bastante importante entender que nós criamos estruturas novas, nós estamos usando equipes mais especializadas, nós estamos reforçando os times, e tudo isso é em prol de fazer melhor o que nós já fazíamos e construir o ecossistema, tirar mais valor da sinergia que pode haver entre todas as marcas de varejo e a Realize como um motor de crédito. Então, Fábio, não sei se quer dar algum detalhe mais, acho que seria bacana. Não, acho que você falou tudo, Paula, falou bem, e acho que só na pergunta ali, eu estava em dúvida se era 5% a mais sobre a receita, não, 5% mais sobre a despesa, que seria uma despesa natural. A gente estima, é uma estimativa, 5% aumento de despesa, né, sobre a base de despesa que a gente teria naturalmente, né? Lembrando que parte dela a gente ganharia eficiência. Então, está ligado a isso, está ligado à construção do nosso futuro, está ligado à construção do nosso ecossistema, está ligado a novos vetores de crescimento, assim como ganho de produtividade no BAL, que são despesas que, em geral, a gente vai diluir na venda, sim, né? A gente tem um ganho de eficiência, mas não no primeiro momento, né? Porque a gente olha para o ano de 2021 com algumas iniciativas que elas geram frutos em 21, né? Algumas dessas iniciativas que a Paula trouxe, elas geram já frutos em 21, mas eles são frutos crescentes ao longo dos anos, né? E aí, ao longo dos anos, eles são mais dilutivos, e principalmente no ano de 21, onde a gente está
iniciando alguma delas, né? Então você tem um push inicial sem a geração desse fruto inicial, e no ano que a gente tem um primeiro trimestre principalmente, e talvez parte do segundo tri, um pouco mais desafiador, né? Então acho que esse é um dos motivos, mas são despesas que a gente acredita que são necessárias para a gente ter novos vetores, um maior volume, maior crescimento, e que com certeza elas já na sequência são dilutivas também. Tá certo. Eu dando aqui seguimento aos questionamentos do Tobias, ele traz mais 2 pontos distintos, mas os dois eu acho que seriam, enfim, direcionados para você, Fábio. Uma é de que a gente no release comenta sobre investimentos em novos negócios, o que a gente, né, está pensando sobre isso, e também para comentar um pouco sobre market share, fechamento de lojas, de competidores, enfim, do cenário, eu acho que competitivo em geral. Bom, obrigado, Carla, obrigado, Tobias. Acho que sobre novos negócios, né, a gente fala um pouco até da estrutura de OPEX, né, a gente trouxe um time de estratégia de novos negócios, como a Paula citou ali na abertura, é um time focado tanto em desenvolvimento de parcerias, quanto o alinhamento das estratégias entre as diferentes marcas e parceiros do nosso ecossistema, quanto possibilidades até de investimentos ou M&As, se fizerem entender necessário e se fizer sentido ao nosso ecossistema e aos nossos clientes, né? Então, é um time focado na melhoria tanto do BAU quanto nas novas vetores de crescimento. Então, a gente entende que tem sim oportunidades tanto no nosso BAU quanto em novos vetores de crescimento, e acho que temos obrigação, né, de tomar o melhor proveito dessas oportunidades em prol do nossas empresas, dos nossos stakeholders e dos nossos clientes. Do ponto de vista a segunda parte ali de, acho que mercado, né, Carla, que era a pergunta, né, com relação à concorrência. Isso, ganho de share, mercado, fechamentos de concorrentes. O que a gente tem visto, né, a gente tem uma percepção sobre os nossos acompanhamentos e sobre índices de mercado. Em todos eles a gente vê que no mercado em geral a gente continua ganhando mercado, continua ganhando share. Lógico que podem ter um ou outro competidor que também está ganhando, né? Imagino que tem outros competidores que podem estar fazendo um bom trabalho, mas nós, no geral, no mercado total, estamos ganhando mercado sim. E quando a gente olha por tamanho, né, de competidores, a gente vê uma fragilidade maior em algumas lojas menores, né? Então, continua, né, acho que fechamentos e aberturas de loja, acho que a gente comentou isso numa outra vez, que tem muitas lojas sendo fechadas, mas algumas abrindo, né? A gente vê também geração de novos negócios. Lógico que no resultado líquido tem mais lojas sendo fechadas do que abrindo. Então, isso por si só também já traz uma fatia maior de mercado, mas mesmo dos competidores que estão abertos, mesmo das lojas que continuam atuando, acho que a gente tem uma capacidade, tanto operacional, quanto financeira e quanto de execução do time, de continuar, né, tendo nossas coleções mais atualizadas, nosso freshness de coleção, a velocidade e adequação dos nossos produtos, o que proporciona que não só ganhamos share do que não existe mais, mas do que existe, e também a gente está ganhando mercado em geral, né, numa média. Indo agora para um tema de despesas do período que passou, e aí eu pediria a Álvaro que você, enfim, respondesse essa questão. O Andrew Rubin, do Morgan Stanley, ele traz muito o ponto de que ao longo de 20 a gente teve algumas economias de despesas relacionadas a aluguel, mão de obra, enfim, despesas gerais e administrativas. E ele quer entender um pouco do que disso é mais estrutural, né? Então, que poderia ficar para frente, eu acho que são ganhos ali que eventualmente também poderiam, acho que, compensar, equilibrar um pouco essas despesas que nós teremos ainda relacionadas ao digital. E aí, Paula, também, se quiser fazer algum comentário mais específico, complementar aí sobre expectativa de 21 em relação a isso, por favor. Bom, ok, Álvaro, obrigado, Andrew. Ok, obrigado, Andrew, pela pergunta. Bom, vamos pensar que houve realmente oportunidades de despesa
durante o ano de 2020, e muitas delas associadas a acordos específicos, quer seja por conta de temas trabalhistas, quer seja por conta dos temas de ocupação, negociação específica de aluguéis com determinados empreendedores. Isso foi muito associado a um momento pandêmico. Então, à medida que temos a normalização dessa situação, nós observamos que esses benefícios começam a cessar. Então, o tema especificamente de salários, eventualmente, se houver algum recrudescimento, pode ou não acontecer, de pandemia pode ou não acontecer, mas é um tema que já se foi. A mesma coisa do aluguel. Então, do aluguel agora torna-se, com a volta do fluxo aos shoppings e às lojas, os benefícios obtidos já não são mais conseguidos no mesmo nível. Então, agora trata-se de negociações individuais com cada empreendedor. Então, percebe-se que isso já não se realiza na mesma proporção. Tanto que essas linhas de despesa especificamente, no quarto trimestre, já se observa o seu retorno a uma maior comparabilidade com períodos anteriores à crise. Outros itens, sim, acreditamos que devemos incorporá-los a uma economia mais regular. Por exemplo, já não será talvez necessário tantas viagens em função da pandemia, dado que o próprio ambiente de videoconferência já se mostrou que facilita muito a comunicação e o trâmite entre as equipes. Outras despesas de locomoção, de uma forma geral, também os benefícios devem ser incorporados, mas isso será em uma menor escala em função do seu tamanho vis-à-vis o benefício que as outras traziam no contexto geral. Obviamente que todo o processo de investimento que fazemos hoje, em termos de alavancagem tecnológica, também há investimentos associados a uma melhoria de eficiência operacional da empresa. Então, à medida que esses investimentos também são entregues, entendemos que, de uma forma geral, o custo operacional deverá melhorar de uma forma geral, ajudando a contrabalançar o que pode ser gerado através desses investimentos adicionais que acontecerão ao longo do tempo. Mas, por conta especificamente do evento observado pela pandemia, esses deverão ser menores. Tá certo, então. E aqui eu tenho uma pergunta que eu acho também aqui que ela vai ser uma parte com o Álvaro, né, que é muito sobre o desempenho da Camicado e o que se atribui a isso. Né, enfim, falando muito dos itens, né, da demanda de itens de casa e decoração que aumentaram em função da pandemia e mais as melhorias de sortimento que foram feitas. E aí, num link disso também, quais que são as nossas expectativas, né, para 2021 para esse negócio. Então, acho que da mesma forma, né, peço ali que Álvaro, e aí se Paula quiser depois comentar um pouquinho mais do para frente, por favor. Bom, obrigado pela pergunta. Aqui, a Camicado realmente é um dos nossos business que tem uma perspectiva bastante positiva. A performance desse business tem se mostrado boa, mas ao mesmo tempo é um business que também tem a sua condução de uma certa forma impactada pela questão cambial, dada a questão da importação, e também pela questão inflacionária, dada a questão da produção e do efeito que isso tem nos seus custos de produção. Então, há um grande trabalho, um grande esforço na gestão da Camicado e do business de uma forma geral, de maneira a torná-lo mais eficiente em seu mix de formação de produtos, de distribuição e de equação de composição de preço, mix e margem, de maneira a torná-lo rentável
ao longo do exercício. Nós estamos também avançando bastante dentro do conceito do marketplace nesse business, né, buscando novos sellers para que se agreguem dentro dessa plataforma, de maneira que também aumente o leque de serviços, de produtos, melhor dizendo, a se oferecer, e também aumentar a rentabilidade dentro do negócio, com uma participação mais digital dentro do contexto e assim também tornando o business mais rentável para não somente agora em 20, mas também na perspectiva de 2021. Tá joia. Eu acho que o Álvaro comentou, Carla, as questões importantes. O setor está num momento favorável. Acho que nós também, na Camicado, tivemos melhorias bem importantes, tanto na parte de gestão como na parte comercial, e isso tem mostrado os resultados em 20. E olhando para frente, o marketplace ele deve continuar avançando. A gente vê que é um tipo de produto, né, que tem uma oportunidade muito grande no online, e a gente vai continuar explorando a oportunidade da expansão das lojas físicas, combinado com o online, combinado com o marketplace, e podendo aumentar a oferta que a gente faz para os clientes dentro do nosso ecossistema de lifestyle e moda, entregando tudo que o cliente precisa para casa e decoração também. Então, acho que a Camicado, não diferente dos outros negócios, ela tem investimentos maiores, ela tem a digitalização, ela tem a oferta Omni. O próximo ano a gente também deve fazer, assim como a gente já está fazendo na Renner e na Yukon, a questão de uso de inteligência artificial para distribuição de produtos, a gente também já começa a pilotar esses processos na Camicado, e as oportunidades são bem favoráveis para esse negócio em 21, e pensando mais em médio e longo prazo, acredito que a rentabilidade também vai ser impactada, como nós falamos aqui, para a Renner como um todo. Tá bem. Só fazendo aqui um complemento, a questão da Camicado tinha vindo do Eric Wang, da Eleven Financial. Aqui eu tenho um outro tema que a gente ainda não tinha comentado, que é sobre a cadeia de fornecimentos, né, a questão toda de suprimentos, como é que está a saúde também, e a oferta na cadeia nacional e internacional. Então, eu pediria ao Fábio que comentasse um pouco desse contexto. Tá? É uma pergunta do Joseph Giordano, do JP Morgan. Bom, Joseph, acho que, como todas as empresas, a cadeia sofreu, né? Acho que foi afetada, assim, pela questão da pandemia, tanto internacional quanto nacionalmente. A nossa cadeia, mais especificamente, eu acho que sofreu menos do que os demais parceiros, até por muitas ações que a gente já comentou aqui, que a gente trabalhou em parceria com eles, seja, né, de adequação da produção, seja adequação dos desenvolvimentos dos produtos, os pedidos sendo colocados, né, conforme a demanda, o que gerou, né, uma eficiência maior de estoque, tanto para a gente quanto produtiva para eles também, seja através de triangulação de financiamento, seja através de incentivos que conseguimos, seja através também de triangulação a empresas âncoras atendendo a cadeia, né, dos fornecedores, dos nossos fornecedores. Então, acho que todas as cadeias sofreram, a nossa um pouco mais do que a do segmento, um pouco mais do que outras, mas a nossa especificamente dentro do segmento, acho que a gente saiu com um diferencial competitivo versus alguns competidores, né? Mas temos sim, né, acho que na questão, quando a gente olha uma pressão no câmbio e também uma parte em insumos, né, é o que a gente imagina ter ainda uma pressão na nossa margem bruta, senão a gente poderia retomar patamares mais históricos de margem bruta mais rapidamente, mas acho que parte dessa pressão, seja em insumos, seja em câmbio, eles continuam, né, fazendo com que a nossa retomada de margem seja um pouco mais gradual, né, que ela aconteça, mas seja mais gradual. Tá certo. Então, eu acho que assim, a gente também não ultrapassar muito tempo aqui, eu vou fazer uma última pergunta aqui. Claro que a gente recebeu muitos questionamentos, então eu peço que aqueles que eventualmente não tenham sido
respondidos nesse momento sejam direcionados para a área de RI, tá? Mas eu acho que de uma forma geral conseguimos atender com certeza a grande maioria das questões que chegaram. O último ponto aqui vem do Oliver Leland, espero ter pronunciado corretamente, da Fiera, e ele comenta, quer saber um pouco mais sobre o nosso CAPEX para 2021 e como que isso se relaciona com o fluxo de caixa livre no longo prazo. Então, eu pediria que a Paula comentasse um pouco disso, e aí, enfim, se o Fábio tiver algo para complementar nesse sentido, também, por favor. Dentro do CAPEX que a gente está apresentando, e a proposta do orçamento de capital de 1,1 bilhão de reais, a gente tem aí, como eu tinha comentado, cerca de 200 a 300 milhões de reais que está voltado para as lojas, para a expansão de lojas e reformas, e aí depois nós temos outros 300 e poucos milhões para logística, 300 e poucos milhões em TI e sistemas, né? E aí, quando a gente fala em logística, TI e sistemas, entra todo esse grande bloco de ecossistema e omnicanalidade. A gente tem a construção do nosso novo CD. É um CD que é totalmente automatizado, super moderno, muito maior do que os CDs que a gente opera. Se o Fábio quiser comentar um pouquinho mais, ele vai atender a nossa oferta Omni e vai nos deixar com muito mais produtividade e velocidade. A gente também tem uma série de investimentos que eu comentava lá, a partir da equipe de dados, do uso de dados e tudo mais que a gente está fazendo nesse sentido. Então, a gente tem o ano de 2021 com um investimento maior do que o nosso histórico, ele vem para um patamar aí na casa, que é um patamar maior do que o que nós andávamos na casa de 6, 7% da receita, mas ele é muito importante porque é ele que garante a geração de fluxo de caixa livre futuro, a partir de 22, 23, gradualmente aumentando, conforme a gente vai realmente, né, criando um maior volume de vendas e vai fazendo com que todo o ecossistema e os projetos e essas iniciativas todas que a gente vai investir esse ano maturem. Então, para a gente é um processo bem natural, não é a geração de fluxo de caixa livre, ela não deve ter um impacto tão positivo. Então, acho que, desculpem a questão da queda da internet, mas basicamente o que a gente queria, o que eu acho que é importante nós pontuarmos aqui é de que é um período, sim, de investimentos maiores, tem investimentos relevantes, mas que garantem a nossa competitividade para o futuro, e para a gente está bastante claro que a geração de fluxo de caixa livre maior, ela vem da maturação dos projetos, das iniciativas que a gente está fazendo. Então, o nosso CAPEX esse ano realmente ele vem para um patamar mais alto sobre receita líquida, mas nós entendemos que a partir de 22, gradualmente, esse número volta para o seu histórico ali na casa de 6% de receita ou algo em torno disso. Então, está bastante consistente todo o plano que nós temos, os investimentos com as perspectivas futuras de geração de fluxo de caixa a partir dos investimentos naturais. Perfeito. Até se eu pudesse fazer um complemento, eu acho que a partir da maturação de 22 em diante, nós já teríamos uma expectativa de fluxo de caixa futuro com maior eficiência de working capital, de CAPEX já mais ajustado e com geração de fluxo de caixa livre positivo. Ótimo, obrigada, Paulo e Álvaro. Eu passo, então, agora a palavra para o Fábio para fazer, enfim, os comentários finais. Bom, na verdade, então, a gente entende, né, que tivemos um 2020 difícil, ainda temos um início de ano de 21 desafiador, mas também entendemos que as perspectivas futuras aí são promissoras e que temos hoje uma empresa melhor estruturada, né, com mais ferramentas e com ainda muita oportunidade de investir e fazer, por isso que continuamos acreditando, né, no futuro, na expansão dos negócios e numa melhora, né, da nossa empresa, aproveitando, né, com ganho de mercado, aproveitando oportunidades que estão por vir e, consequentemente, mais à frente, até com melhoria do próprio mercado em si também. Então, continuamos acreditando, investindo, melhorando a eficiência operacional dos nossos negócios e queria agradecer a presença de todos aqui e, ao mesmo tempo, também
convidá-los, né, antes de finalizar aqui, convidá-los à nossa Assembleia de Acionistas, que será no dia 15 de abril. Como todos vocês sabem, a nossa empresa é uma empresa de capital pulverizado e uma corporation, e a participação de todos vocês, de cada um, é essencial. Para quem não puder vir, também tem o uso, né, do voto à distância, o boletim de voto à distância, caso não possam comparecer pessoalmente, e é muito importante a presença de todos, então convido a todos a participarem da nossa Assembleia também do dia 15 de abril, e agradeço a todos aqui pela audiência hoje também. Estamos, como a Carla falou, à disposição para algumas perguntas que tiverem aí.